contêineres enquanto os trabalhadores do PTI guardavam sua entrada. A conectividade de internet e celular, que permaneceu afetada por 2 dias, foi restabelecida. O presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, deve fazer uma visita oficial ao Japão, buscando virar a página em rixas que remontam à colonização japonesa da Península Coreana e estabelecer relações voltadas para o futuro com Tóquio em face da Coreia do Norte. Programas nucleares e de mísseis em rápida expansão. A viagem de 2 dias de Yoon, que começa na quinta-feira, é a primeira visita desse tipo ao Japão por um líder sul-coreano em 12 anos. Isso ocorre dias depois que o governo de Yoon ofereceu concessões ao Japão em decisões judiciais sul-coreanas que ordenaram que 2 empresas japonesas pagassem indenizações a 15 pessoas forçadas a trabalharem suas fábricas durante a Segunda Guerra Mundial. Todos os olhos estarão voltados para quaisquer medidas recíprocas que a primeira-ministra do Japão, Fumiko Kishida, possa adotar, já que as concessões do governo Yoon, que propõe pagamentos de um fundo estatal sul-coreano em vez das empresas japonesas, provocaram protestos imediatos das 3 vítimas sobreviventes, seus apoiadores e a oposição do país. Enquanto Yoon começa sua visita, aqui está o que você precisa saber sobre as rixas entre a Coreia do Sul e o Japão, bem como os esforços de Seul para consertar os laços. Quais são as rixas históricas? As relações entre Seul e Tóquio estão tensas desde as decisões sul-coreanas sobre trabalho forçado em 2018. Notícias de última hora. Olá, aqui é a Amanda, trazendo as principais notícias de hoje no mundo. Apoie nosso trabalho, seguindo, deixando seu like, ative o sininho para não perder as novidades ao longo do dia, compartilhe notícias verdadeiras. Me diga de onde você está vendo nossos vídeos. O governo japonês rejeitou as ordens da Suprema Corte sul-coreana, argumentando que todas as reivindicações relacionadas à era colonial de 1910 a 1945, quando centenas de milhares de coreanos foram recrutados para trabalhos forçados e prostituição em bordéis militares, foram resolvidas sob um tratado de 1965 que normalizou relações entre os 2 países. Sob esse acordo, o Japão forneceu ao então governo da Coreia do Sul, apoiado por militares, 800 milhões de dólares em doações e empréstimos, afirmando que quaisquer questões relativas à propriedade, direitos e interesses dos 2 países e seus povos foram consideradas ter sido resolvidas completa e definitivamente. Mas o pacto desencadeou protestos em todo o país na Coreia do Sul, com manifestantes rejeitando o acordo como humilhante. As queixas continuaram a aumentar e, no início dos anos 1990, as vítimas sul-coreanas de trabalho forçado começaram a entrar com pedidos de indenização nos tribunais, enquanto as sobreviventes dos bordéis militares, conhecidas como mulheres de conforto, tornavam-se públicas com relatos de seus abusos. Em meio ao clamor público renovado na Coreia do Sul, o Japão pediu desculpas por sua agressão colonial, com o ex-primeiro-ministro Keizo Bushi dizendo em 1998 que aceitava humildemente o fato histórico de que o domínio colonial japonês infligiu dano e dor insuportáveis ao povo coreano e expressou arrependimento, arrependido e sinceras desculpas pela provação. Gianni Infantino foi reeleito como presidente da FIFA por mais 4 anos, depois de concorrer sem oposição no Congresso do órgão dirigente do futebol mundial. O advogado suíço-italiano de 52 anos foi confirmado no cargo por aclamação na reunião em Kigali, capital de Ruanda, na quinta-feira. É oficialmente sua primeira reeleição desde que inicialmente assumiu o mandato restante de seu antecessor suspenso, Joseph Blatter, em 2016. Isso significa que ele pode buscar outro mandato em 2027 até 2031, de acordo com os estatutos da FIFA. A reeleição de Infantino foi uma formalidade depois que nenhum outro candidato se apresentou, mesmo que ele não seja universalmente popular entre as associações membro por uma série de razões, incluindo a pressão por um plano fracassado de jogar a Copa do Mundo a cada 2 anos. Vários países europeus, incluindo Alemanha, Noruega e Suécia, não ficaram satisfeitos com sua presidência e disseram que não o apoiariam ativamente. Deixe-me simplesmente agradecer a todos vocês, disse Infantino aos delegados após ser confirmado por uma ovação de pé no 73º Congresso da FIFA, onde o sistema de votação não registrou o número de vozes dissidentes. Aqueles que me amam, vocês são muitos, e os poucos que me odeiam, eu amo todos vocês, disse ele. Ser presidente da FIFA é uma grande honra e privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Podem continuar a confiar no meu compromisso.
A Copa do Mundo masculina aumentará de 32 times para 48 na próxima edição na América do Norte em 2026, enquanto a Copa do Mundo feminina contará com 32 times pela primeira vez na Austrália e Nova Zelândia ainda este ano. A intensificação da espionagem por drones americanos perto da Ucrânia pode levar a uma escalada e a Rússia responderá proporcionalmente a futuras operações de coleta de informações, disse o chefe de defesa de Moscou a seu colega americano. Os comentários foram feitos em uma conversa por telefone na quarta-feira entre Sergei Shoigu e o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, depois que os Estados Unidos acusaram um caça russo Su-27 de colidir com um de seus drones de vigilância Reaper, forçando-o a cair no Mar Negro. A Rússia negou ter derrubado deliberadamente o veículo aéreo não tripulado. Foi observado que os voos de drones letais estratégicos americanos pela costa da Crimeia eram de natureza provocativa e criaram pré-condições para uma escalada da situação na zona do Mar Negro, disse Shoigu em um comunicado do Ministério da Defesa. A Rússia não tem interesse em tal desenvolvimento, mas continuará respondendo proporcionalmente a todas as provocações. Foi o primeiro incidente militar desse tipo entre Moscou e Washington desde que o presidente Vladimir Putin enviou tropas à Ucrânia em fevereiro de 2022. Evitar erros de cálculo. Shoigu observou aumento das atividades de inteligência contra os interesses da Federação Russa e não conformidade com a zona de voo restrita declarada por Moscou depois que sua campanha na Ucrânia levou ao incidente, disse o ministério. Foi a primeira ligação entre Austin e Shoigu desde outubro, e o general Mark Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto, teve uma ligação semelhante com seu homólogo russo, general Valery Gerasimov. Levamos muito a sério qualquer potencial de escalada. E é por isso que acredito que é importante manter as linhas de comunicação abertas, disse Austin em uma coletiva de imprensa do Pentágono. Acho que é realmente importante podermos pegar o telefone e nos envolver. E acho que isso ajudará a evitar erros de cálculo daqui para frente. Os militares dos Estados Unidos disseram que abandonaram um MQ-9 Reaper da Força Aérea no mar depois que um caça russo supostamente derramou combustível no drone de vigilância, e atingiu sua hélice enquanto voava no espaço aéreo internacional. Ele disse que estava trabalhando para desclassificar as imagens de vigilância do drone que mostrariam o acidente de terça-feira. O fato de os principais líderes militares e de defesa dos Estados Unidos e da Rússia estarem conversando logo após o incidente destacou a seriedade do encontro no Mar Negro e que ambos os lados reconheceram a necessidade de conter os riscos de uma escalada. A recuperação de um drone de vigilância dos Estados Unidos que caiu após ser interceptado por caças russos seria um desafio, dadas as águas profundas do Mar Negro, disse um general sênior dos Estados Unidos, conforme surgiram relatos de embarcações russas no local do acidente. O presidente do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, general Mark Milley, disse que os restos do drone MQ-9 Reaper não tripulado, que os Estados Unidos afirmam ter sido derrubado por um dos dois jatos russos Su-27 cortando a hélice do drone, afundou em águas profundas como 1.219 a 1.524 metros, 4.000 a 5.000 pés. Ele provavelmente afundou a profundidades significativas, então qualquer operação de recuperação do ponto de vista técnico seria muito difícil, disse Milley a repórteres na quarta-feira. Milley acrescentou que levaria vários dias até que os Estados Unidos soubessem com certeza o tamanho do campo de destroços. Moscou, que nega que seus jatos estivessem em contato físico com o drone, disse que tentaria recuperar os destroços do drone quando surgiram relatos na quinta-feira